Podemos assentar. Primeiramente, uma boa noite para todos, amém? A graça e a paz de Cristo para todos. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer ao Senhor pelo ensejo, pela oportunidade que me fora dada na noite deste domingo, a confiabilidade do pastor Ricardo, meu amigo. Então, uma dívida de gratidão com esse homem muito grande. Agradeço ao pastor Nivaldo. Falei, pastor, que Deus haveria de preparar o momento certo para que nós nos conhecêssemos, tá bom? Eu admiro ao Senhor sem conhecer. Falei para o Senhor através do WhatsApp que o Ricardo fala muito bem. Então, se ele fala bem, eu só endosso embaixo, só assim embaixo, tá bem? Mas eu falo para vocês que para mim é de grande estima, de grande valia, poder, na medida do possível, comunicar de uma forma inteligível, simples, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é simples, e conforme fora dito pelo pastor Rivaldo, só para nós termos a noção do que Deus é capaz de fazer por nós. Numa certa ocasião, eu trabalhava no restaurante, e cheguei no restaurante, na época eu era noivo, me assentei e me deu uma sensação tão ruim. E eu falei para minha esposa, eu falei, Maria, eu não sei, eu estou sentindo um aperto no meu coração tão forte. Eu não sei o que é, me deu um incômodo, um desconforto. E eu falei, eu vou orar. E subi para o monte. Subi, como no sábado era minha folga, deixei ficar por lá mesmo. Sabe quando você está com aquela sede, aquele desejo de orar? Você fala, hoje eu vou rasgar meu coração, vou falar com Deus de fato, vou expor todas as minhas necessidades. Aleluia. Sem reservas. Você fala, hoje eu oro, mas quando você dobra seu coração, dobra o seu joelho, é aquele silêncio. Você caça argumento, caça palavra, não sabe como iniciar a oração. Aleluia. E você fica daquele jeito. E de repente, veio uma única pessoa na minha cabeça: o meu pai. Já havia praticamente uns 6 meses que eu não via meu pai, era recém-casado. E comecei a orar pelo meu pai. E você vê que nós somos seres humanos completamente limitados e dependentes dessa exímia graça de Deus, que até para nós orarmos, nós carecemos dele. É verdade. E Deus veio dando aquela oração, intercedendo, lembrando do meu pai. Depois que eu intercedi, minha irmã me ligou. Falou, Jackson, vem aqui para casa agora. Aí, tá bom. No outro dia eu fui lá para casa do meu pai. Ele havia há pouco acabado de ter um infarto. E a Bíblia nos diz que se porventura houver profeta no meio de vós, eu falo com eles através de figuras. E em sonhos eu me manifesto para ele. Em uma certa ocasião, algumas noites anteriores a esse incidente, Deus me deu um sonho que eu fiquei meio que, confesso, meio perturbado. Que eu vi um ser muito grande no quarto do meu pai. Não sei se vocês assistiram já aquele filme O Corvo, com Brandon Lee, com o filho do Bruce Lee. Quem assistiu, meu irmão, aquele cara é o espírito da morte. A figura daquele cara estava no quarto do meu pai. E a hora que eu vi, eu falei, em nome de Jesus. Ele deu aquela risada para mim, isso antes. E eu orei naquele dia, eu falei, meu Deus, o Senhor me fez uma promessa. E essa promessa diz respeito a uma palavra que é infalível, que o Senhor falou, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Então, por amor à tua palavra, entra na minha casa, entra na vida do meu pai, cumpre com a promessa do Senhor, meu Deus. É poderoso e autossuficiente para cumpri-la por si mesmo. E meu pai falou, está bem. Só que de um mês para cá deu um câncer nele. Teve que extrair o fígado. Viu meu pai perder 20 quilos em 15 dias. Que hora que eu olhei para aquilo, falei, ele está em suas mãos. O Senhor me fez uma promessa. Creio no Senhor Jesus, será salvo minha casa. Quero ver a minha família salva. Quero poder ter o desfrute do dia, poder congregar ao lado do meu pai. Olha aí, Jesus. É o meu sonho.
E era um câncer maligno. Só que Deus é tão misericordioso para conosco em relação às suas promessas, que aquele mal ficou concentrado simplesmente no órgão. E o médico olhou para ele assim e falou: ó, é maligno. Eu não sei por que não se espalhou. Então tenhamos isso em mente. Se porventura Deus, que não é filho do homem para que minta, que vem inventar, que vem apontar verdades em relação à promessa da sua vida, creia tão somente. O que vai acontecer? Quando, de que forma, quais serão os recursos aos quais Deus haverá de se utilizar para que tudo quanto que Ele falou concernente à sua vida se realize? É problema de Deus, o seu é só confiar. Aleluia! E nada mais, amém? Sem mais delongas, gostaria que aqueles que puderem, por gentileza, abram a Bíblia no livro de Atos, no capítulo número 20, a partir do versículo 7, é coisa rápida. Livro de Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Os irmãos podem achar, procurem. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida ainda está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Eu acho interessante que, na noite de ontem, eu fiquei até meio preocupado. Eu estava falando com Deus para Deus falar de uma forma subjetiva, ou seja, que Deus vinha falar conosco de uma forma singular, íntima. Porque se Deus fala conosco concernente a filhos, se nós recebemos mediante a Cristo essa filiação, ou seja, outrora escravos e passamos a ser filhos de Deus por adoção, então acredito eu que Deus quer usar dessa liberdade para conversar conosco de uma forma completamente imparcial e subjetiva quando se trata da vontade de Deus em relação à vida do ser humano. Eu falei: Deus, fala conosco de uma forma simples para que entendamos qual seja a vontade do Senhor para conosco. E quem esteve na sexta-feira aqui, né, pastor Ricardo, do famoso beco sem saída, do pirraiote. Quantos aqui estão no pirraiote? Levante a mão. Alguns estão. Eu infelizmente vivo constantemente no pirraiote e beco sem saída. Por que de beco sem saída? Porque a Bíblia nos diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são medíocres, insignificantes, pequenos, parciais e completamente voltados às coisas deste mundo. E o pensamento, a mente de Deus em relação a nós, assim como os céus são mais altos do que a terra, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, assim são os meus pensamentos em relação a Deus. Então nós entendemos que o plano que Deus tem para conosco, quanto igreja, quanto corpo, é superior, está além, é ulterior, além daquilo que nós pedimos. E quando se trata do impossível, do improvável ou do impraticável, é aí que Deus entra. Eu acredito. Aleluia. A maior impossibilidade para a mente do humano cogitar, entender e compreender o poder desse Deus em relação ao mundo, à sua criação que nele habita, é você.
é você. Você é a obra improvável, impraticável e impossível, a divina criada da parte de Deus. Porque imagine, hoje nós temos a liberdade de cultuarmos a Deus. E a Bíblia nos diz que outrora, Paulo, numa certa ocasião, exortando, comunicando o Evangelho da Graça a povos que outrora eram considerados gentios, ele falou da seguinte forma: não se esqueceis de que vós outrora ereis gentios na carne, chamados de incircuncisos, pelos que na carne se chamam de circuncisão, feita por mão de homens, que outrora estavam separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só a situação que nós vivíamos antigamente. Não éramos povo, porque povo era o povo de Israel. Não tínhamos Deus, porque o único Deus de fato verdadeiro e auto-revelado foi o Deus que se revelou a Abraão. E por conseguinte a nação, por uma promessa que Deus haveria de dar ao que for o povo de Israel. Então nós éramos um povo sem Deus e o pior de tudo, destinados à morte. Porquanto ele também nos diz que nós, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, o ar e do espírito, fazendo a vontade da carne e andando segundo a carne, os pensamentos, estávamos destinados à ira, à perdição. Mas de repente veio o impraticável. E a Bíblia nos diz que veio um homem, nascido da mulher, nascido sob a lei, para desfazer a maldição da lei. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu acho interessante que Deus, quando se trata dos seus planos, daquilo que Ele tem em relação à sua igreja, a nossa mente, por ser finita, não conseguimos discernir da forma plena os propósitos de Deus. E eu acho interessante que, nesse capítulo que nós acabamos de ler, a Bíblia nos diz que Paulo, em várias de suas viagens missionárias, ele começa a relatar que logo no princípio, quando houver a sua conversão, ele não consultou carne e não consultou sangue. A Bíblia nos diz que ele foi para o deserto de Arábia e lá passou 4 anos aprendendo. Aprendeu, e depois ele não foi para Jerusalém, ele foi evangelizando, falando acerca da graça de Cristo, de sorte que todos ficavam boquiabertos, vendo que aquele que outrora foi um perseguidor ferrenho do caminho ou da fé cristã, tornou-se um pregoeiro da palavra. Então praticamente o povo ficava boquiaberto em ver uma pessoa que de todas as formas e de todos os meios tentara, de uma vez por todas, erradicar uma fé que outrora era chamada de o caminho. E de repente vem aquele homem anunciando, ao ponto dele falar de quantas e quantas vezes ele expôs a própria vida à morte, em jejuns, em vigílias, em perigos salteadores, entre falsos irmãos. Enfim, ele começa a intercalar uma série de situações que ele teve que passar por amor no Evangelho, onde o próprio Cristo, de antemão falando sobre a obra que haveria de realizar tanto na vida como através da vida daquele homem, pediu para que Ananias fosse em determinado lugar, falar: lá está o meu servo, pois para mim ele é um vaso escolhido, e vou mostrar para ele o quanto convém ele sofrer por causa do meu nome. E chegou uma palavra que geralmente nós não gostamos: sofrimento. Quem gosta de sofrer aqui dá glória a Deus. Logicamente que ninguém. Mas a Bíblia nos diz que em relação a Jesus Cristo, não convém tão somente que nós creiamos nele, mas que também soframos pelo seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Sofrermos pelo nome de Cristo. Em todas as situações. Não nos envergonharmos do Evangelho. Aleluia. Em todas as situações. Calçarmos os sapatos da fé, embraçarmos o escudo da fé, Aleluia, tendo na cabeça a capacete da salvação, para que possamos de fato testemunharmos, não de boca e não de língua, mas em obras e em verdade, com uma fé sólida. Aleluia.
em relação a esse Jesus Cristo que praticou o impraticável para que você e eu tivéssemos a possibilidade, o prestígio, o privilégio de gozarmos da presença dele. Uma presença que antigamente quem sentia, meus irmãos, era só profeta do Velho Testamento. Antigamente, sabe, essa coisa gostosa, essa liberdade que nós temos de adentrarmos e falar: Pai, Deus de Israel. Antigamente quem sentia era só profeta, sacerdote e rei para examinar e aplicar a lei. E o restante do povo só chutando dedo. E hoje nós podemos sentir, usufruirmos, chorarmos, língua estranha, discernimento de espírito, profecia, salmo, ensino, tudo isso é dom de Deus. E eu acho interessante que Paulo, quando chega a Troade, a Bíblia nos diz alguns capítulos antes que ele encontrou alguns pessoais que era difícil. Ele cita o fulano por nome Demétrio, o latoeiro, um camaradinha que fazia nichos de Diana, chaveirinhos. E fala que esse camarada dificultou muito a jornada de Paulo em proclamar o Evangelho do Reino. De chegar o momento que ele causou um verdadeiro escarcéu, uma verdadeira barafunda, de maneira que o povo, em unissono, numa só voz, falou: não, grande a Diana dos Efésios. E aquele rapaz falava: ó, por aí anda o tal Paulo de Tarso, judeu, que anda proclamando acerca de um fulano aí que fora crucificado e que é ressurreto, fala que ele vive. E tem causado grande tumulto por onde quer que ele passe. E praticamente aquele povo ficou completamente alvoroçado por causa do discurso de um homem que a mensagem da cruz era incompreensível, loucura, e de fato é. Porque a Bíblia nos diz que a cruz é uma mensagem completamente esquizofrênica que demonstra a loucura de Deus, que é mais sábio do que os homens. Aleluia. E a fraqueza de Deus, que é mais forte do que os homens. Então, quem imaginaria que esse improvável, esse impraticável, a salvação, um caminho onde nós haveríamos de obter livre acesso, uma comunhão plena com Deus, aconteceria mediante um martírio, morte e morte de cruz. Coisa que para o judeu era um escândalo, para gregos da época uma loucura. E era justamente essa mensagem que Paulo pregava. E a Bíblia nos diz que geralmente no primeiro dia, domingo, digamos assim, Paulo foi para exortar aquele povo, para introjetar uma lei, uma propulsão para que o povo tivesse mais ânimo. E fala que no primeiro dia da semana eles tinham o hábito de realizar os ágapas, festa de caridade, aqui nós falamos Santa Ceia. E Paulo teve por necessidade de falar, doutrinar aquele povo em relação ao caminho. E a Bíblia nos diz que por alguns momentinhos houve um menino por nome Eutico, que na verdade parece um paradoxo, que Eutico significa uma pessoa bem-aventurada, feliz. E fala que ele adormeceu num certo ponto da pregação de Paulo. E ele caiu cerca de 50 metros, puf, e morreu. Paulo se antecipou, pegou aquele jovem garoto, e logicamente, acredito eu, com aquele alarme, o pessoal preocupado: nosso jovem caiu, morreu. Paulo olha para eles e fala: ó, não vos perturbeis, a alma está no garoto, ele ainda está vivo, ele vive, calma aí. E fala que voltaram, partiram o pão, e Paulo ainda continuou a pregar até o alvorecer. Quem conseguiria aqui ficar das 6 da tarde às 6 da manhã ouvindo o homem? Jesus. E a Bíblia nos diz que o povo não ficou pouco confortado, mas muito. E eu falei: meu Deus, mas o que o Senhor quer? Falar com a tua igreja numa mensagem dessa. Olha para o teu irmão e fala: existe um trajeto a ser alcançado. E eu não posso parar. Não posso me desviar.
Não pode haver distrações. Pode haver distrações. Foi exatamente o que Deus falou. Aleluia. Glória a Deus. Paulo tinha um alvo naquela igreja, que era pregar o evangelho, nada mais e nada menos. Ele se sentia na obrigação de comunicar as verdades eternas para aquela pequenina igreja, ainda em forma embrionária, para que a mesma pudesse dar prosseguimento nesta obra, a qual eu e você hoje também estamos dando continuidade. Aleluia. E só quero falar de três, coisa rápida. 3 virtudes que você tem, que eu tenho, que a igreja de Cristo, que nós como corpo temos. A primeira delas, assim como Paulo tinha em mente pregar o evangelho de Cristo, custe o que custar, enfrentando morte, enfrentando perseguição, enfrentando toda a sorte de reveses e dissabores que de forma inopinada poderia lhe sobrevir. A Bíblia nos fala que Deus, ao derramar o Espírito em nossos corações, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de paz, de fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia. Vamos falar primeiramente desse espírito de fortaleza. Todos nós sabemos que fortaleza, o significado é um lugar de refúgio, um lugar onde nós havemos de ser amparados, resguardados, abrigados, confortados e reconfortados. É um lugar de logo após uma batalha nós termos acesso e falar, pô, aqui de fato eu posso achar um minutinho de descanso, de lenitivo, de alívio. E a Bíblia nos diz que esse espírito de fortaleza, ele não tão somente resguarda em forma de defesa, como também prepara o homem em forma de ataque. Verdade. E o maior exemplo disso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que numa certa ocasião, Jesus Cristo caminhando, ensinando, curando, como sempre, chegou um dos fariseus e falou, mestre, Herodes, está meio mordido com o Senhor. Herodes não está gostando nada do que tu vem falando nas cercanias do reino dele. E aí? Retira-te daqui. Jesus, com toda a sua simplicidade, olhou na cara daquele homem, pastor Nivaldo. Ide você e falai àquela raposa que eu prego o evangelho hoje, amanhã e ao terceiro dia eu sou crucificado. Ide e falai àquela raposa. Jesus Cristo estava pouco me lixando para a posição monárquica, rei, sei lá o que era. Só que Jesus tinha uma missão, ele não poderia se desviar, não poderia haver distrações, ele não poderia se desencaminhar daquele propósito para qual ele tinha. Aleluia. Para conosco, a humanidade, e dar-nos de fato essa prerrogativa, essa liberdade que nós temos para cultuarmos. Isso só aconteceu porque naquele rei que queria obstruir a caminhada daquele homem, ele simplesmente seguiu a propósito. Mas Jesus sabia que era um propósito que haveria de doer. Morte. Existe um certo historiador que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi de fato maltratado, mas aquele filme lá, como é aquele filme que fala? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Fala que aquilo foi um terço da metade que de fato acontecera com Jesus Cristo. Que a Bíblia nos diz que foi um sofrimento tão terrível que esse historiador, entre aspas, ele fala que enquanto Jesus Cristo caminhava com a cruz dele, de tão cansado, ele se apoiou e acabou sentando na frente de um limiar da porta do servo de Deus.
e fala que os judeus chamavam Jesus Cristo de Aria. Aria, outros nomes, filho de uma prostituta, esterco. É o que Jesus escutava. E ele olhou para o judeu e falou da seguinte forma: eu sei para onde eu vou. Vou para o meu lar eterno, porém tu caminharás errante eternamente. E hoje, infelizmente, nós vemos de fato essa predição se cumprir, que até hoje Israel, ultra-ortodoxos, eles aguardam a vinda do Messias. E nós, quanto igreja, que outrora não éramos povo, aguardamos a segunda vinda. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que esse espírito de fortaleza, qual nos der, não é tão somente modo de defesa, mas também como modo de ataque. E um outro fator é a moderação. O que é a moderação? Temperança. Temos os pés calçados para que saibamos lidar em quaisquer circunstâncias, quer sejam as mesmas favoráveis ou não. E a Bíblia nos diz que também que numa certa ocasião chegou alguns gregos querendo conhecer a Jesus Cristo. E de repente fala que veio aquela voz do céu. E Jesus falou: Pai, glorifica-me, pois eu já glorifiquei o teu nome. E aquela voz soa: já glorifiquei, meu filho, e hei de glorificá-lo novamente. Aleluia. E muitos ouviram um anjo, outros falaram que era um trovão. E Jesus fala: ouvistes essa voz? Ela não foi por causa de mim, mas foi por amor a nós. Aleluia. E ele começa a falar: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, permanece ele só. Mas sem morrer, frutificará e frutificará muito. Aleluia. Está chegando a hora do meu batismo, ou seja, está chegando a hora da minha morte. O que direi eu? Porventura Deus me livre? Não. Ele diz: porventura não fui eu preparado ou vim ao mundo para esse propósito? Jesus veio ao mundo para morrer por tua causa. Aleluia. Jesus veio com um único propósito: morrer. Para que mediante a morte, conforme a Bíblia fala, nós que não éramos povo, passássemos a ser povo. Nós que não éramos nação, passássemos a ser nação. E a Bíblia ainda fala que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ainda que Deus pedia contra mim, contra você, contra o mundo, ele despejou copiosamente sobre a vida daquele que nunca conheceram o pecado. Aleluia. Foram justamente esse espírito de moderação que fizeram com que Jesus Cristo se importasse de forma tão convenientemente sã, sóbria, ao ponto de Isaías falar: como um cordeiro para o matadouro foi entregue às mãos dos seus tosquiadores. Entre os pecadores foi, aleluia, entre os pecadores foi sepultado e pelos pecadores intercedeu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande Deus. E pelos pecadores intercedeu. Então nós vemos o impossível acontecer de forma que para os judeus era inexplicável. Eles queriam um Messias político. Eles queriam ter um filho, aquele rebento de Jessé, que haveria de uma vez por notas causar uma hecatombe, um morticínio, expulsasse os romanos de Israel, de Jerusalém. Mas quando Jesus pega e fala que o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus haveriam de combater por mim. Jesus Cristo queria que nós, aquele povo da época, entendesse que o reino dele está além dos nossos pensamentos.
Numa certa ocasião, onde um samaritano os proibira, não permitindo que Jesus adentrasse na cidade, a Bíblia nos diz que João ficou meio que irritadinho e falou: ô Jesus, é o seguinte, você quer que nós oremos e façamos como Elias, que orou e fogo desceu? Jesus olhou para ele, se repreendeu e falou: ó, vocês falam isso porque não sabeis de que espírito sois. Esse espírito de paz, fortaleza e moderação, vocês não conhecem, mas eu conheço. Então, para que entendamos, possamos no mínimo ter uma noção de discernimento do porquê do sofrimento, é místico que nós tenhamos essa moderação. Por que você fala isso, Jackson? Porque eu senti na minha vida. Numa certa ocasião, na minha conversão, me deu uma debilidade visual, que começou com simples astigmatismo. Porém, por ela ser uma doença gradativa, e ela vai aumentando para ter uma determinada idade, acabou desencadeando um ceratocone. O que aconteceu? Perdi minha visão esquerda. Fiquei 6 meses cego. E eu falava para Deus, falei: Deus, eu vim com 2 vistas perfeitas, enxergando até o que não deveria enxergar, mas enxergava. E de repente eu perdi. Se de fato todas as coisas contribuem para o bem maior daqueles que te amam, o que tu queres me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar, Jesus? Me ensina. E me ajuda. E o rapaz já havia cobrado praticamente 15 mil reais para que fizéssemos um transplante de córnea. E meu pai falou: vamos fazer. Fomos para o hospital de Sorocaba, fiz o diagnóstico um pouco mais preciso, tive que fazer um mapeamento da minha córnea. A mulher me deu um retorno na minha mão. Eu falei: pai, o senhor me dá licença, vou no banheiro. O pai falou: vai. Fui no banheiro, ajoelhei e rasguei o retorno. E falei: Jesus, se eu tiver que passar por uma cirurgia, é isso daqui. Que o Senhor coloca os médicos certos, né? Aquele medo de rejeição. Mas eu falei: eu vou persistir. Como o pai daquele jovem que ora caía no fogo, ora se jogava. E quando ele falou para Jesus Cristo assim: se tu puderes, Jesus falou: se tu puderes, se tu creres. E ele falou: Jesus, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Porque falar que acreditamos é fácil, mas quando nós somos o protagonista principal do drama, na grama do vizinho, beleza, e quando é na nossa, a situação é completamente diferente. Aleluia. E eu falei: Jesus, sou como o pai daquela criança, me ajude na minha incredulidade. E meu pai: cadê o retorno? Eu falei: está aqui, pai, comigo, aguardado. E foi passando, e foi passando, e foi passando. E sua visão, irmão Jackson, melhorou pela contrário, foi piorando, piorando, piorando. Secreção vazava, que eu tinha até vergonha, que eu até evitava sentado lá dos outros, até comer na firma, aquela secreção ia. E fiquei com aquilo. Mas eu tinha certeza que esse espírito de fortaleza, de moderação estava comigo. Eu tinha plena convicção que o Espírito a qual Cristo me dera estava me fortalecendo para que em momento algum viesse descrer ou oscilar em minha fé, que de fato Ele tinha poder para realizar a cura. E também, se Ele não quisesse realizar, Ele continuaria sendo Deus. Aleluia. Glória. E fui passando. E de repente Deus achou por bem e a minha visão veio limpando. Esse Deus é Limpando, maravilhoso. limpando. Glória. Hoje em dia eu enxergo um pouco, mas eu enxergo com o meu olho esquerdo. Amém? Aleluia. Que outrora tinha que ser trocado, talvez até por um de vida. Eu falei: não, Deus, eu quero o meu. Eu me arrisquei. Falei: Deus, eu estou cansado de ficar me baseando em testemunho de A e de B. Eu quero ter o meu. Aleluia. Preciso ter o meu. Grande é o Senhor. Quero conhecer, não simplesmente de ouvir falar, mas eu quero caminhar com o Senhor. Aleluia.
E justamente, se você me perguntar qual foi o momento em sua vida que você tinha certeza que Deus estava com você, eu tenho, mas foi um momento em que todas as probabilidades, expectativas humanas em relação à minha situação haviam se exaurido, haviam se acabado. E quando acabam os seus recursos, aí entra o impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então esse espírito de moderação fez com que Jesus Cristo, de forma completamente resignada, altruísta, por amor ao Pai e a nós, falava: vim por causa disso, vim para morrer, vim para sofrer, ser cuspido, açoitado, entregue às mãos dos escarnecedores, mas eu vim para isso. E nós vivemos num contexto de vida, numa atualidade que sofrimento é algo que está escrito na vida, no caderno, no currículo, na experiência de todo cristão. Porque fala que todos quantos desejam servir Cristo piamente haverão de padecer muitas aflições. Mas o seguinte é como lidarmos com essas aflições, como nos comportarmos. Moderação, paz, certeza. Quando você cumprimenta com o irmão, shalom, você está falando para ele paz, confiança, segurança. Paz, confiança e segurança. É o shalom, é a paz de Deus. E justamente nesse ponto, enquanto havia aquele drama ali, acredito eu, aquela correria para ver aquele garotinho Eutico, Paulo, que havia compreendido, discernido de uma forma tão perfeita o Evangelho, que ele fala assim que vós sabeis, e por ler abreviadamente as minhas cartas, vós tens uma noção de quão profundo é o meu conhecimento em relação ao mistério que esteve e permaneceu oculto dentre todos os séculos, mas que foi revelado agora, para esse presente século, mediante os profetas, através do Espírito Santo de Deus. E Paulo começa a dissertar de forma didática, claro, para que aquele povo entendesse que ele recebera, ele não aprendeu de homem, nem de homem algum, mas do próprio Deus. E fala que no momento ali de Eutico, aquele povo completamente, acredito eu, os familiares, imagina a gritaria vendo aquele garoto, acredito eu, todo arrebentado. Cair de 50 metros é complicado, meu irmão. E de repente aquele povo já chorando, já gritando, Paulo, alma dele vive. Aleluia. Tranquilizem, voltemos lá para frente, partamos o pão e continuemos a falar das grandezas de Deus. Aleluia. Paulo não poderia ser entendido por um incidente, infelizmente fatal, mas como havia um bem priori na vida de Paulo, sabe qual que é? A palavra de Deus. Aleluia. E quando nós colocamos a palavra de Deus como prioridade, numa morte, numa vida, numa eternidade, numa atividade, enfim, não há nada que venha fazer com que nós esmoreçamos ou desacreditamos daquilo que Deus tem de fato para realizar na nossa vida. E esse espírito de amor, de fortaleza, moderação, e esse amor, a qual fez com que tantos homens de Deus fossem de forma audaz, intrépida, corajosa, expuseram a si mesmos, alguns para ser queimados, outros enforcados em cadafalso. A Bíblia nos diz que quando Paulo falar que seu corpo, a sua vida já estava preparada para ser entregue como oferta, como libação para a igreja de Cristo, fala que quando aquele rei Nero o condenar à morte, a Bíblia nos diz que Paulo voluntariamente foi lá e colocou a cabeça da forca. A Bíblia nos diz que esse mesmo espírito de amor, que é capaz de colocar uma couraça no homem, quando fala da morte, fala: ó aguilhão, onde está a tua vitória? Ó morte, cadê o teu triunfo? E a Bíblia nos diz que um certo homem que fora bispo da igreja de Esmirna por nome falou: não precisa me amarrar nele,
Falou que ele se ajoelhou na frente daquela estaca e falou: o meu Senhor carregou uma para mim. Aleluia. E ele mesmo fez isso no tronco e falou: pode atar fogo. Olha que esse espírito de fato, de amor, é capaz de fazer um ser humano como eu, um ser humano como você, saturado de fragilidades, de dúvidas, de limitações, de erros, de pecado, mas se de fato nós recepcionarmos essa palavra, esse espírito de amor, não há céu, não há inferno, não há anjo, principado, altura ou profundidade que vinha nos separar desse amor e dessa confiança que nos fora transmitida mediante o Evangelho de Jesus. Aleluia. E Paulo vendo aquele jovem praticamente morto, ele simplesmente se utilizara de algo que outrora ele não tinha, mas que ele passou a ter no momento que ele falou: eu, Paulo, que não sou digno de ser chamado discípulo, porque fui injuriador e perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou e trabalhei mais do que todos os outros. Ele simplesmente se utilizou de algo que era para ele, aquele espírito de fortaleza, para que pudesse permanecer em pé contra e diante de todas as situações adversas, aquele espírito de moderação, para que ele encarasse as situações da vida completamente contrária, não como cilada do diabo, mas como uma porta de acesso, uma oportunidade para estreitar o seu relacionamento com Deus. E aquele espírito de amor, ao ponto que ele falou: ó, tem horas que eu sinto vontade de partir daqui, de morrer, porque se eu morrer, eu sei que eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por amor de vós, eu sinto a necessidade de permanecer na carne, enquanto me for dada esta graça, eu hei de comunicar as verdades de Jesus Cristo. Amém. Então que nós possamos ter no nosso coração essa certeza, que não há nada nesse mundo, não há nada neste mundo que seja capaz ou forte o suficiente que venha intercalar e impedir você de servir, de amar esse Deus, a não ser você mesmo. Chegou um camarada meu, amigo de infância, falou: mas esse negócio de Jesus, tá, a gente fica fraco. Eu falei: só fico fraco se eu quiser. Só existe uma pessoa que me pode tirar desse caminho, sou eu mesmo. E o diabo, eu não menosprezo os artistas dele, porque ele me conhece muito bem. Mas eu tenho uma palavra dentro do meu coração que eu guardo, que é aquela: que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E ele diz ainda mais: não sabeis vós que a vez de julgar os anjos? Você imagina, você terá a oportunidade de assentar ao lado de Cristo, contanto que permaneçamos fiéis e crentes nessa palavra. E só imagina, aquele que te acusou, aquele que de todas as formas quis que nós fôssemos estragados pelo inferno de uma vez por todas, é você que vai falar naquele dia: que o Senhor te repreenda, Satanás. Coloque-se em pé, por gentileza. Quero chamar o pastor Rivaldo aqui em nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz para nós reputarmos por dignos de duplicada honra aos presbíteros que bem governam, principalmente aqueles que trabalham na administração da palavra e no ensino. Vocês querem de fato ser honrados por Deus? Honre o vosso pastor. Aleluia. Honra. A Bíblia nos diz para nós seguirmos as suas pisadas, tendo por exemplo a sua fé e o êxito de sua carreira. Se tu é uma pessoa que de fato, depois de Cristo, tu pode e deve se espelhar no seu pastor. E essa responsabilidade dele e ser padrão, parâmetro, referência para vocês aí. Mas para que isso aconteça, ele carece também das suas orações.
pastor, eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que a igreja me ajudasse. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. E o Senhor nos diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E eu quero apresentar ao Senhor a vida deste homem que na noite de domingo foi anfitrião, dando-me esta graça, para que eu pudesse de forma abreviada comunicar a tua graça. Em nome de Eba. Piar queriaste rimiando, rakatayanado yamandi, repapayanaste eki kamo yolumar, repayanaste rimiando, rokotoyonaste eki odore mandebia, pia katoyonas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores do alto da cabeça a planta dos pés dele. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos diz, meu Deus, que não há nada que seja excessivamente impossível para o Senhor. Toca no óleo. Toca, Jesus, toca do alto da cabeça, toca no rim, toca no fígado, toca no estômago, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Permita que nós contemplemos de fato o teu poder, meu Deus, o teu poder na vida desse homem, na vida espiritual, física, sentimental, emocional. Ele, como pastor desse rebanho, meu Deus, multiplica essas portas 5, 10, 100, 1000 vezes, mas fazei com que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Amém.